Muito bom dia! Bom dia para você que está sempre aqui com a gente no Campo Vivo. Olha só, hoje eu vim te dar um recado. A partir de agora, o Campo Vivo entra em férias. Isso mesmo, mas você não vai ficar sozinho não. Nós selecionamos as melhores reportagens de 2025 para você poder rever aqui no programa. Então, fique por aí, porque o melhor do Campo Vivo 2025 já começou! E você, já foi visitar alguma fazenda? A área é uma empresa, mas apenas funciona a céu aberto, como muitos dizem. E assim como uma empresa urbana, precisa ser bem organizada e eficiente para gerar renda. Quem faz a fazenda funcionar são os trabalhadores. Eu acompanhei a rotina dos funcionários de uma fazenda especializada em pecuária. E você acompanha agora. São 5 horas da manhã e o sol está começando a se levantar. O dia promete ser intenso por aqui e um café da manhã reforçado é necessário para o que virá adiante. Hoje você vai conhecer a rotina dos trabalhadores da pecuária, que desempenham um papel super importante. São os verdadeiros peões do agronegócio. Vem comigo! Sandro, Isaac, Abdel e Alexandre fazem parte de uma equipe de peões da Fazenda Bonanza. Comandados pelo capataz Sandro, todos saem juntos para a lida no campo e, como de costume, já possuem um planejamento do dia. O manejo de um gado ali, olhar um gado ali, depois a gente vai sair numa vacada que está parindo para pegar uns bezerrinhos que nasceu aí para fazer o manejo adequado deles. Logo, Alexandre, um dos peões, se aparta do grupo em busca de uma bezerra que se perdeu da mãe. A vida no campo não é fácil, mas é gratificante. Que é a paixão da gente, né? É, né? Isso aqui é um prazer que a gente tem em fazer. Um trabalho bonito, né? É. Na natureza, tudo. Isso aqui a gente faz de coração mesmo. A gente ama fazer, né? Todos os lotes da fazenda são vistoriados todos os dias minuciosamente. Caso tenha algum animal doente ou machucado, serão imediatamente atendidos. Como foi o caso desse bezerro, recém-nascido, que precisou de cuidados imediatos. Todos os coxos de sal e tanques de água da fazenda são checados diariamente, pois um descuido pode ser fatal em temperaturas muito elevadas. A gente passa todo dia, né? Aí a gente olha, conforme tá o sal, aí a gente põe. Aí se tiver, aqui tá cheio, mas se tivesse faltando, aí a gente ponharia, que tem um depósito em cima ali que fica o sal. Aí a gente, quando tá sem, a gente repõe daí. Continuando nossa jornada, é hora de apartarem alguns bezerros de mais um lote para a cura. Mas dessa vez, um recurso extra é necessário, o medroso. Medroso é o nome que se dá a essa proteção de madeira para que tanto o peão quanto o bezerro possam estar em segurança enquanto tratados. Um descuido pode ser fatal. Gente, esse cercadinho que eu tô aqui é realmente uma segurança, tanto para o peão quanto para mim que estou aqui gravando, né? E aqui tem uma fresta importante pequenininha, onde passa o bezerro e eles podem trabalhar aqui dentro desse cercado com maior segurança. Continuando nossa jornada, é chegada a hora da apartação para a marcação, como nos conta o pecuarista Alexandre Turquino. Depois que nasce, a gente comunica que nasceu para a BCZ e hoje é o dia de tatuar. Então, a tatuagem é a marcação que é feita na orelha. Então, esse trabalho está sendo feito hoje. E os peões não tem sábado, domingo, feriado, né? Aqui é diretão, né? Não, os animais também não sabem o que é sábado, domingo e feriado, né? Então, é todo dia, eles cuidam do gado, tem que vistoriar todos os animais. Garra e determinação são as palavras que acompanham o dia a dia desses trabalhadores incansáveis. A gente faz porque ama a profissão da gente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia de campo aqui. Sandro, muito obrigada por estar nos recebendo e mostrar um pouquinho para as pessoas a importância do trabalho de vocês. Então, queria agradecer pela presença de vocês aqui, né? E é um dia como todos os outros, né? A gente faz essa rotina todos os dias e agora, encerrando o dia, desarraiando os cavalos, carrega a gente durante o dia todo, né? E a gente banha eles, né? Gratificação para eles ter carregado a gente durante o dia, na lida inteira. E bom que o pessoal vê como que funciona a vida do pecuarista, né?
Verdade. Parabéns. Parabéns e Obrigado. sucesso para vocês. Obrigado. É isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, gente. Tchau. É preciso valorizar o trabalho desses profissionais. Eles, sem dúvida nenhuma, determinam a eficiência das propriedades, seja na criação de animais ou na agricultura. Parabéns a todos vocês! E olha só que história curiosa. Em Cascavel, um agricultor decidiu testar uma maneira diferente de cultivar abóboras. Vamos acompanhar. O jeito comum de cultivar abobrinhas é assim, no chão. O pé se espalha rasteiro. A espécie plantada por Eduardo é conhecida como a abóbora menina ou de pescoço, mas ele só descobriu quando a primeira nasceu. Desde então, diariamente foram muitos cuidados para que a aposta desse certo. Que você não imagina uma ponta de uma rama daquele que cresce por dia, quase um palmo. Então, se você ficar 2 dias sem mexer, ele já pendura, né? Então, a gente tem que estar toda hora mexendo. E outra coisa, aqui no vaso, quando ele nasceu, eu tinha um pouquinho assim de terra. Aí eu cobri de humus e dei uma adubadinha. E molhar todo dia. Os ramos se espalharam até pelo telhado e deram grandes abóboras. Algumas passam de 3 quilos. E você deve estar pensando, não tem perigo de cair? A resposta é não, porque aqui, mais uma vez, a natureza mostra a sua capacidade de adaptação. Porque quando nasce uma abobrinha dessa aqui no chão, o talo dela fica normal. Você vai lá e apanha facilmente. Essa daqui não. A força da gravidade faz com que o talo dela fique firme. Então não cai. Natureza é perfeita. Perfeita. Nós é que destruímos. Há mais registros dessa prática no Brasil, mas são raros. Segundo este engenheiro agrônomo do Departamento de Economia Rural da SEAB, a característica da planta permite isso. Para ele, o fato demonstra principalmente que locais improváveis também podem ser usados para a produção de alimentos. O que nós podemos observar nessa curiosidade é que em pequenos espaços de terra nós podemos produzir algum alimento que a gente tenha ali uma maior aptidão ou um maior gosto dentro dos tamanhos ali que a terra, o terreno possa nos oferecer. Dessa forma, a população urbana pode contribuir sim com a sua nutrição com produtos produzidos por ele mesmo. O pé de abobrinha tem data de validade, dura mais ou menos 150 dias. Até o fim de janeiro, todas as folhas devem estar secas. A expectativa está na colheita das abóboras. São quase 30 entre as que estão penduradas e as do telhado. Elas podem ser consumidas ainda verdinhas e pequenas, sendo ideais para um refogado. Mas o Eduardo quis deixar todas bem maduras, no ponto para fazer doce. Já tem fila de gente querendo um exemplar. Muito criativo o parreiral de abóboras do Eduardo, não é mesmo? E ele gostou tanto da ideia que também quer cultivar melancias assim suspensas. Esse vai ser um desafio de peso, hein, Eduardo? Conte pra gente se der certo, hein? É muita notícia por aqui, pessoal. Então espere que o Campo Vivo não demora, hein? A pecuária tem se beneficiado de várias tecnologias que podem melhorar a produtividade nas propriedades. Uma dessas técnicas impacta de forma muito positiva no nascimento de bezerros. Olha só! Você já ouviu falar no IATF, inseminação artificial por tempo fixo? E para entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar com Alex Balan. Alex, conta para nós a importância do IATF nas propriedades rurais. Certo. Hoje nós estamos aqui na Fazenda Bonanza, propriedade José Moacir Turquino, seu Tito. Estamos fazendo um trabalho aqui de inseminação. Estamos começando a passar ultrassom para ver se a vaca está prenha, se ela está apta a ser inseminada, se ela está ciclando, né?
e fazemos a apartação da vacada prenha, das vazias que estão lá. E o processo envolve aí praticamente 3 manejos, né, que duram aí em torno de 10 dias. Então a gente consegue, com essa técnica, estar inseminando aí 100, 150, 200, 300 vacas no mesmo dia. Então isso para o produtor é muito bom, que ele tem os nascimentos mais concentrados, em época certa, programa sua desmama, né? Isso que eu ia falar, da vantagem, então, significa que o produtor pode planejar mais fácil, é isso? Exatamente. Então assim, uma vaca no sistema extensivo, que é só touro, uma vaca às vezes ela cria e demora ela retornar ao cio, para ela poder ser coberta pelo touro. Então com essa técnica, a gente consegue adiantar, né, esse processo. Então a gente já consegue deixar uma vaca prenha em torno de 30 dias pós-parto, sendo que o touro, algumas vacas demoram 3, 4 meses para retornar em cio, né? Então isso a gente busca ter mais eficiência na fazenda, né, para a vaca poder dar um bezerro ao ano, que é o que todo produtor espera. E também a gente consegue colocar uma genética, agregar valor nesse bezerro, né? Escolher touros, fazer o acasalamento. E agora vamos falar um pouquinho do passo a passo dessa técnica. Certo. Você começa fazendo o quê? Tem um preparo na vaca antes? Tem um preparo. Então isso varia muito de lotes, né? Então a gente passa o ultrassom, né? Vamos ver se ela está ciclando, como que está a condição do aparelho reprodutor da vaca, se ela está apta. E essa técnica também serve para a gente identificar vacas problemáticas, para tirar do lote, para também essa vaca não ficar só comendo pasto e não dando resultado para o produtor. Então a gente avalia, é utilizado alguns medicamentos. Então hoje seria o D0 que a gente fala, o primeiro dia do protocolo, onde é colocado um dispositivo intravaginal, com hormônios, e a gente faz a retirada após aí 7 ou 8 dias, depende do protocolo que cada veterinário vai colocar na fazenda. E então o processo todo varia aí de 9 até 11 dias para ela ser inseminada. Perfeito. E passado aí 30 dias, a gente já consegue identificar quais dessas matrizes que conseguiram a prenhez. É caro fazer essa técnica? Não é caro. Não. Então é uma técnica assim muito barata, né? Quando a gente compara com o sistema que utiliza touro, né? Então hoje os custos, vamos dizer assim, em média, com mão de obra de veterinário, protocolos e mais sêmen, que claro que o sêmen vai de escolha do produtor, né? Quando é gado peosa, isso que é uma genética melhor, tem um valor agregado nisso. Mas vamos dizer em torno aí de R$80 por animal a gente consegue estar fazendo. Sendo que um touro, hoje a gente utiliza um touro para cada vez 30 vacas. Então, se a gente fizer as contas, o valor do touro para 30 vacas anual, sai muito mais caro do que a IATF. Valeu, eu queria te agradecer a nossa entrevista aqui de Opa, hoje. eu que agradeço. E desejo sucesso e bom trabalho, porque pelo visto, gente, ele vai ter bastante Tem trabalho muito por trabalho. aqui. Obrigado. Pecuarista, procure saber se a IATF pode ser adotada na sua propriedade. Como nós vimos, a tecnologia nem é tão complexa de ser aplicada. Com tudo planejado, eu acredito que pode ser uma boa alternativa na sua propriedade. A pitaia é uma fruta exótica, tanto pelo sabor como pela cor. E o cultivo também tem suas particularidades. O Sebastião Garcia foi conhecer uma plantação de pitaias em Goiás e nós vamos acompanhar agora. É bonito de ver a pitaia assim por dentro. Tem branca, roxa, um pouco mais vermelha. Quem mostra pra gente é o seu Zé Martins. É dele a plantação em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. São 3 hectares, 7 variedades e uma produção que chega a 40 toneladas na safra, que vai de novembro a maio. Tem 5 anos que o seu Zé e o filho dele resolveram investir em pitaia. A gente começou do zero e aí a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo e agora nós já estamos multiplicando a plantação de pitaia. Desde a década de 1990, a Embrapa pesquisa e desenvolve variedades para serem produzidas no Cerrado. Um banco de germoplasma foi montado pela empresa para selecionar as melhores. O nosso principal objetivo era desenvolver cultivares adaptadas às condições do Cerrado e resistentes à doença e principalmente autocompatíveis, ou seja, que não dependem de polinizações manuais.
Hoje, 5 variedades da Embrapa são cultivadas pelos produtores do Cerrado, como o seu Zé, que tem variedades com polinização manual também. A pitaia é bonita por dentro, né? Como a gente viu ali no início, e por fora também. Olha só uma fruta como essa aqui, ó. Exótica, né? Bonita. Agora, para além dessa beleza toda, tem algumas curiosidades sobre a planta também. Primeiro, que ela produz tanto o fruto quanto as flores quase que na mesma época. E outra curiosidade ainda é que a flor ela só abre à noite. Isso aqui é um botão, ó, deve abrir daqui a uns 5 dias. E aí é nesse período, durante a noite, que o produtor tem o maior trabalho, porque ele tem que polinizar uma a uma, cada uma dessas plantas aqui, desses pés de pitaia que tem na lavoura. Aí você imagina a mão de obra que dá. O manejo, além da irrigação, é o que mais pesa no custo, diz o seu Zé. Não é fácil encontrar mão de obra, mas produzir compensa, tanto que ele está ampliando a área de plantio e quer ampliar os lucros também. Cada quilo de pitaia ele vende hoje por R$ 18,00. Detalhe, tem fruta que chega a pesar 1 quilo. No início, como nossas pitaias são uma das primeiras a saírem, então a gente consegue um preço agregado. Mas lá no meio do período da colheita, aí sim o valor vai baixando para 12, 10, 8, mas mesmo assim ainda é algo viável. Que linda pitaia, gente! E como nós vimos, é muito valorizada no mercado. Dá trabalho, mas tem um sabor muito delicado que atrai muita gente. Vale a pena você, produtor rural, pensar em cultivar, hein? E olha só, gente, o Brasil está entre os maiores produtores de limão do mundo. Da região de Catanduva, em São Paulo, o fruto vai direto para a Europa. Mas o pomar de limão tem desafios comuns à fruticultura. Por isso, exige estratégia e investimento em tecnologias para um retorno positivo. A produção de limão para o Marco vem de gerações. São mais de 40 anos que ele investe na cultura da lima ácida Tahiti. Aos poucos, a área de produção foi aumentando e ganhando novos mercados. O fruto que sai daqui tem destinos como a Inglaterra e Holanda. É no porto de Roterdã que acontece a distribuição para os demais países da Europa. O limão tem que estar assim, casca mais grossa e verdinho. Mas a seca severa dos últimos 4 anos castigou as plantações, o que afetou os agricultores de forma geral. A solução foi investir em tecnologias e produzir no período de entre-safra. A cultura do limão, lima ácida, né, ela nos traz aqui na região um propósito de melhorar o serviço, né, das famílias no campo, porque geralmente são os próprios produtores que colhem, que pulverizam, que trabalham nas suas áreas. No auge da safra, o preço do limão caiu no estado de São Paulo, que é o principal produtor do Brasil e está entre os maiores do mundo. A caixa do limão Tahiti custa em média R$ 25,00. A situação não está tão ruim se comparada ao ano passado, onde chegou ao preço de R$ 14,00 a caixa. Nesse período, a oferta aumentou, entramos num período de baixos preços, né? de valores assim, muito baixos. Também com isso acompanhou a seca, tivemos 4 anos aí com seca severa, onde prejudicou muito a cultura, não só do limão, mas em todas as outras. E isso também prejudicou. Com o passar dos anos, mudou o perfil do produtor de limão. Saiu da produção familiar e agora está nas mãos dos grandes produtores. Tudo isso devido à tecnificação que a cultura pede. Essa demanda de tecnologia aumentou os custos de produção e o valor do investimento inicial. Então, na verdade, foi mudando o perfil do agricultor de limão, que era uma produção familiar e hoje está se transformando num agronegócio, ou já se transformou num grande agronegócio, com grandes produtores, com mais de 20 mil pés, 50 mil pés. Para a especialista, o melhor momento de investir é no período de entre-safra. O limão é uma planta sazonal, então o pulo do gato na estratégia de ter um limão que seja rentável é você ter ele na entre-safra, e para isso você precisa de tecnologia.
Então tem que usar as tecnologias que já estão disponíveis. Já existe irrigação, manejo de indução floral, manejo de nutrição, para conseguir ter uma boa produtividade lá para setembro, outubro, novembro, que é a época da entre-safra, onde os preços são mais altos. Outro gargalo é a falta de mão de obra. Está bem escasso a mão de obra. Então você tem dificuldade de colhedores, você tem dificuldade dessa colheita, porque o limão é time. Você tem que entrar, colher, senão ele passa, entendeu? Numa semana na outra ele alisa a casca, então ele passa do ponto de exportação, que a gente precisa de casca, né, de coloração. O limão, gente, é mais uma fruta que leva o nome do Brasil para o exterior. E a gente viu como o produtor deve estar sempre atento ao que pode comprometer a renda, para resolver o problema o quanto antes. Levante, estique suas pernas, mas volte logo. Eu e o Campo Vivo esperamos você. E você sabe por que nós não vemos construções embaixo das linhas de alta tensão? É por uma questão de segurança, tanto para as pessoas como para o próprio sistema da rede elétrica. Mas na área urbana tem uma atividade que é permitida e até apoiada pela companhia. Olha só. Na cidade industrial de Curitiba, elas estão sob as linhas de alta tensão. Nos espaços, famílias produzem alimentos sem agrotóxicos, usados para consumo próprio e também para venda, gerando renda e qualidade de vida para aproximadamente 2.500 pessoas. Em primeiro lugar seria o nosso consumo, certo? Se alimentar melhor, tá? Mesmo porque não tem agrotóxico. Então a gente se alimenta melhor quando o alimento não tem agrotóxico. Segundo lugar seria a venda, né? Ou doação. Aí fica livre-arbítrio de cada hortelão. Atualmente, o programa Cultivar Energia da Copel está em 10 municípios do estado, totalizando 24 unidades. Somente no ano passado, o programa foi ampliado com mais 6 hortas inauguradas. 2 em Londrina, Almirante Tamandaré, mais 2 em Curitiba e uma em Foz do Iguaçu. Além do programa da Copel, outro programa da Prefeitura de Curitiba conta hoje com 208 hortas urbanas que produzem mais de 1.600 toneladas de alimentos por ano, beneficiando mais de 32 mil pessoas. O nosso perfil de beneficiário é um perfil que veio da roça, que hoje mora numa casa pequena, com terreno pequeno, então ele volta a agricultar, né? Então ele volta a ter esse contato com a terra. Nós temos 86% dos participantes pessoas idosas, né? Então que tem na horta comunitária um espaço de sociabilidade, um espaço de terapia, né? Um espaço também de geração de renda. Então isso traz uma grande satisfação. O seu Vicente é daqueles que bate o cartão todos os dias. O plantio não é novidade para o aposentado, que lá na década de 1970 plantava muito café no norte do Paraná. Esse aqui é um tipo de uma liberdade, né? Ocupa a cabeça. Ocupa a cabeça e nossa, eu venho ver todo dia, né? Diz que o olho do dono que engorda o boi, né? Então, estou vendo todo dia. Desde 2017, a Prefeitura de Curitiba vem revitalizando esses espaços, garantindo a sustentabilidade e a produtividade das hortas. Quem deseja participar pode procurar a coordenação da horta mais próxima e se inscrever. É uma grande satisfação, né? Porque a gente vê que é um fruto de um trabalho que é coletivo, né? Que não é só da Copel, é da comunidade, é da prefeitura, mas principalmente o impacto na vida das pessoas. É bom demais ver um projeto que estimula a produção agrícola nas áreas urbanas e uma forma de manter quem já foi do campo perto do que gosta de fazer. Muito bom mesmo, viu? E olha que situação curiosa. Em Mandaguaçu, pertinho de Maringá, aconteceu um fenômeno raro. Uma potrinha nasceu de uma mãe improvável. Vamos acompanhar. A potrinha Galícia nasceu no dia 31 de dezembro e já é o centro das atenções neste sítio em Mandaguaçu. Uma filhote faminta, curiosa e nada comum. Sabe por quê? Ela é filha da cigana, que é uma mula. Para entender melhor, a mula é a cruza de uma égua com um jumento, ou seja, a mistura de um equino
com asinino. E justamente porque tem essa mistura de espécies, a mula nasce estéril. Ou seja, teoricamente não pode engravidar. Mas não é que às vezes engravida? Que mistério é esse, hein? Mas pode acontecer. A única forma de uma mula engravidar é a gestação por meio da transferência de um embrião. Ou seja, a cigana foi barriga de aluguel. E assim nasceu a potrinha. Isso aí é um mistério. Mula, todo mundo, a gente, desde os pais, os avós, falam, mula não dá cria, né? Isso é um acontecimento muito raro. Mas hoje, com os avanços, estudos da medicina veterinária, a gente conseguiu fazer esse feito da mula criar. A mula, na verdade, ela não reproduz, ela não tem um sistema reprodutivo saudável a ponto de um cavalo cobrir ela e ela ter um filho dela. Mas ela não reproduz, mas ela dá cria. Então ela pode ser uma barriga de aluguel, que é o caso da cigana, a gente chama de receptora. Aí você pega um embrião pronto da égua, coloca no útero dela e sai a potrinha aí. Foi a transferência de um embrião? Como que foi esse processo mais detalhado? Isso foi transferência de embrião. A gente insemina a égua com o sêmen do cavalo. A potra morou, vamos dizer assim, de um jeito mais fácil o pessoal entender, ela morou dentro da mãe dela por 7 dias. Com 7 dias, ela foi tirada da mãe biológica dela, o embriãozinho, e foi colocado na receptora. Aí ela gerou a gestação inteira até chegar ao parto agora. Só que não são todas as mulas que conseguem fazer isso. Então a mula, além de não reproduzir, raríssimos os casos a gente acha uma mula saudável, que tem um útero saudável para receber o embrião. Então não é qualquer mula que recebe embrião, tem que ter um útero saudável. Foi quase 1 ano de gestação. A cigana é de uma família com a genética boa. A família da potra, a potra é uma quarta de milha. A avó dela já foi campeã mundial de tambor, o vô dela é um dos maiores padreadores da raça aqui do Brasil, do quarto de milha. Então ela tem na linhagem dela só cavalo aí de nome mesmo. É uma máquina, vou dizer assim. E essa genética influencia? Influencia, porque a gente gasta para fazer um embrião, né? Então você não vai fazer de qualquer bicho. Para fazer, você tem que fazer um troço que vai ser uma coisa diferente, né? Que é isso aí que a gente tá vendo, uma potrinha desse padrão aí. Além do campo, o nascimento da eguinha tem um significado especial. Eu e minha esposa, nós somos apaixonados por cavalo. E ela sempre dizia, a gente está junto há muito tempo, ela falou assim, quando eu engravidar eu quero que você compre um potro para crescer junto com o nosso filho. E em novembro do ano passado, eu conversei com um amigo meu que é o proprietário da égua, a mãe dela e do pai dela, comecei esse projeto de fazer o embrião. Mas sem pretensão de fazer o menino por enquanto, né? E a prenhez da mula foi confirmada dia 15 de janeiro e mais ou menos nessa mesma época minha esposa engravidou. Então meu filho nasceu agora dia 7 de outubro, que inclusive também é o dia do meu aniversário, e a potrinha nasceu agora dia 31 de dezembro. Então essa é a potrinha do Henrico, meu filho. E agora a potrinha entrou para a história e ficou famosa. Eu postei um vídeo da potra porque, como é uma curiosidade, o pessoal muitas vezes não acredita. Até aqui na matéria o pessoal fala, é mentira, isso não existe. Então ontem eu passei a tarde respondendo comentário do pessoal da internet falando que isso era mentira, que não existe não, que ela roubou o potro de alguma égua, alguma coisa assim. Mas a raridade aí acontece sim. É sucesso aqui. É sucesso. Tá com quase 2.000 compartilhamentos no Instagram já o vídeo da mula com a potrinha no pé. É muito bonito ver esse cuidado da família com essa potrinha linda, hein? Que ela tenha uma vida saudável e muito feliz.